Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Salmo 137, o bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E no Salmo de hoje, no versículo 1, está assim: Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. E vejamos quantas vezes nós pedimos as coisas a Deus, seja em pensamentos, nas nossas intenções, com palavras, enfim. Se pararmos para pensar quantas vezes pedimos as coisas a Deus, será que lembramos por de fato tudo aquilo que nós pedimos? E nesse sentido, devemos entender que Deus está sempre pronto para nos socorrer. Muitas vezes, mediante as tragédias, as perdas da vida, podemos levantar as hipóteses ou até mesmo o pensamento que Deus tem a culpa das coisas. Mas vejamos que na vida, para tudo aquilo que acontece, existe as consequências. Por mais tenebrosas que elas sejam, mas devemos ter a noção e o entendimento que o Senhor da vida não quer nenhum tipo de perda ou abatimento. Ele nos quer perto, próximo e nos momentos difíceis que possamos permanecer em Deus, assim como nos momentos de alegria. Na primeira leitura de hoje, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 22 ao 34, temos um contexto de sofrimento. Podemos aqui analisar os personagens principais dessa primeira leitura de hoje, Paulo, Silas e o carcereiro. E temos um contexto ao qual, após expulsarem um espírito adivinhador de uma escrava, Paulo e Silas são presos injustamente. E as prisões na cultura romana são prisões severas, os cidadãos não romanos sofriam açoites. E mesmo Paulo sendo cidadão romano, sua cidadania não foi respeitada. E com isso, nos versículos 22 ao 24, mandaram açoitá-los com varas. Ou seja, é uma punição cruel e pública. Não basta a punição física, mas também a punição moral, vexatória, que passe vergonha em público ou que sirva de exemplo para outras pessoas. E a prisão interior, a mais profunda e escura, lugar de máxima segurança e sofrimento, simboliza a descida de Cristo também ao sofrimento em Filipenses 2, versículo 8. Mas mesmo mediante toda essa situação de sofrimento, de abatimento, de punição, temos no versículo 25, eles estão orando e cantando hinos. A oração se torna louvor, isso ecoa o Salmo 42, versículo 9, durante a noite canta comigo o seu cântico. Os presos ouviam, é um testemunho público da fé. Da mesma forma que foram punidos em público, agora eles dão testemunho da sua fé em público. E nesse sentido, há todo um apontamento de que na oração e louvor na prisão, eles não estão mais na prisão, tem o desespero do carcereiro, temos a conversão e o desejo de salvação, fé e batismo e alegria da fé. Vejamos bem, muitas vezes, pela nossa razão, ou a nossa forma de pensar, nós vamos simplesmente isolar o sofrimento na vida do ser humano, achando que aquilo é a palavra final e que demarca todo o nosso sentido de caminhar. Mas o sofrimento, assim como as outras situações da vida, fazem parte da nossa caminhada de crescimento e de amadurecimento. Da mesma forma que a fé é uma caminhada de amadurecimento, alegria, enfim, todas as nossas experiências nos conduzem ou nos remetem a uma mentalidade de aprendizado. Podemos aprender com as coisas boas, assim como aprendemos com as coisas ruins, tirando proveito para não errarmos mais.
O processo, por assim dizer, a caminhada é de ensinamento. Basta termos um espírito humilde para aprendermos. E nesse sentido, no Evangelho de hoje, em João capítulo 16, dos versículos 5 ao 11, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas por que vos disse isso? A tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vos mandarei. Vejamos então Jesus. Ele já preparou os discípulos na semana, nas leituras do Evangelho na semana passada. Agora nós temos o que é chamado de parte do chamado testamento espiritual de Jesus a seus discípulos antes da paixão. O tema da tristeza pela partida é confrontado com a esperança da missão do Espírito. Os discípulos certamente estão perturbados, que não fazem a pergunta certa. Indicativo de uma cegueira espiritual momentânea causada pela tristeza, faz parte da nossa caminhada. Quantas vezes, mediante momentos de dúvida, de incertezas, onde muitas vezes até somos dilacerados por um acontecimento, abatimento da vida, podemos ali ter uma certa limitação de enxergar as coisas com clareza. Mas aqui, Jesus diz: é bom para vós que eu vá. No grego está: é vantajoso para vós que eu vá. E a ida de Jesus é necessária para a vinda do Espírito Santo, Paráclito, que significa consolador, advogado e intercessor. E vejamos que na economia da salvação, a teologia, esse termo, é bem interessante. E ela é progressiva. Temos Jesus encarnado, crucificado, ressuscitado, glorificado e enviado o Espírito. A todo momento são elementos de fase às quais espiritualmente nós somos preparados. E com isso, o Espírito Santo ele tem uma atuação crucial, fundamental. Convencerá o mundo. O Espírito atua como juiz e mestre da verdade, revelando as realidades espirituais escondidas no mundo. Quanto ao pecado, porque não creem em mim, o pecado fundamental é a incredulidade em Jesus, rejeitar a revelação de Deus. Santo Agostinho comenta: não crer em Cristo é o maior dos pecados, pois é rejeitar o remédio contra todos os pecados. E nesse sentido, quando coloca a dimensão do Espírito Santo, a partida de Cristo inaugura o tempo do Espírito. São Basílio Magno dizia: o Espírito Santo completa a obra de Cristo. Ele convence, transforma, converte, edifica a igreja. Não age apenas como consolador, mas como testemunha do Cristo ressuscitado e juiz do pecado e da incredulidade. E é interessante que Jesus precisa partir por de fato. A vida precisa tomar uma nova dimensão. E nessa nova dimensão, Jesus, ao dizer que ele precisa ir para que o Espírito venha, nós podemos comparar na passagem de João 12, versículo 24. Se o grão de trigo não morre, não dá fruto. Assim também, se Cristo não parte, o Espírito não desce. E muitas vezes em nossas vidas, em nossa caminhada, precisamos entender que a dinâmica do Espírito é um ensinamento constante. Não adianta colocarmos regras, ritos para tentar controlar a presença de Deus. O que é preciso unicamente é uma experiência profunda no Espírito para que de fato estejamos em comunhão com Cristo, no amor do Pai e na transformação do Espírito Santo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.